Boa noite. Eu quero registrar aqui minha gratidão de estar representando a minha igreja, juntamente com os 4 diáconos. Coloquem-se de pé, por gentileza. A presidente dos diáconos, irmã Neida, a vice-presidente, irmã Marilza, o nosso irmão diácono também, Marcos Alves, e nosso outro irmão diácono, Mário Serpa. Obrigado. Com certeza, não apenas eu, mas eles se sentem gratos e honrados por esse convite. Eu falei para o pastor Marcos, Marcos, é doido, porque assim, eu mesmo não imaginei que eles viessem, mas para não deixar, eu vou falar, né? E aí eles prontamente atenderam, porque domingo à noite vocês sabem que é um pouco mais complicado. Então, minha gratidão, né? Porque eles negociaram lá o trabalho deles, já que eu estou de férias até o último dia desse mês de outubro. Então, eles resolveram a situação, né, e estão aqui, e fica a minha gratidão a Deus pela prontidão deles, né, representados na pessoa da sua presidente. E esse menino que está fazendo escândalo é o meu filho, tá bom? Ele é batista, mas ele ainda não sabe, ele acha que é pentecostal, né? Então, ele está ali, né, junto com aquela moça bonita ali, a minha esposa, com quem estamos casados. Eu estou casado há 20 anos. É maneira de falar no plural, né? Mas não estamos casados, né? Eu estou casado com ela há 20 anos. E, irmãos, para a gente ganhar tempo, a divulgação do livro é que esse material aqui, meu primeiro livro publicado, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, fala sobre a trajetória de José, sobre as dificuldades pelas quais ele passou, e eu faço um paralelo com alguns momentos que eu estava passando no mês em que eu fui ordenado ao ministério pastoral. E qual é a proposta desse livro? Falar sobre a atuação de Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Então, a ideia, aqui não é um livro que eu esperei minha vida dar certo para depois escrever um livro. Eu escrevi um livro quando estava tudo dando errado. E assim, eu olho para esse livro, ele me encoraja, né? Porque eu olho para esse Robert One aqui, e eu fico assim, eu tenho que honrar esse Robert One aqui, né? Porque com o passar do tempo, às vezes a gente esquece um pouco da nossa história. E eu peço a Deus que eu nunca me esqueça, né, daquele cara que eu era lá atrás, quando queria ser pastor. E que eu não traia a confiança daquele cara lá que queria ser pastor, né? Então é um compromisso que eu tenho comigo. Mas a ideia aqui, porque se eu falar que é um livro que fala da minha vida, não vai querer ler, não vai nem querer comprar. Mas a gente faz alguns apontamentos baseados na trajetória dele, na luta dele. Só para ter mais ou menos uma ideia, se ele não tivesse passado pelas tribulações que passou, ele até poderia ter tido uma vida razoável. Ele é o filho predileto do pai, ele talvez tivesse um pouco mais de vantagem que seus irmãos ali na casa do papai. Tenho minhas dúvidas, porque depois de um certo tempo veio uma grande fome, veio uma grande seca sobre a terra. Agora, as tribulações pelas quais ele passou contribuíram para ele se tornar o primeiro-ministro da maior potência do seu tempo. Além de salvar a sua família, ele preservou a sua descendência, que chegou ao ponto do nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, a bênção de José abençoou essa igreja, abençoou a família de José, abençoou os filhos de Abraão, tudo através de muitas tribulações pelas quais ele passou. Então eu pego essa história, né, para dizer para você uma coisa que eu dediquei para o nosso pastor nessa noite, o pastor Marcos Medeiros, que os seus problemas, que todos os seus problemas, porque eu acho que ele tem problema, você acha que ele tem problema? Eu acho que ele tem problema, né? Então que todos, não apenas alguns, mas que todos os seus problemas sirvam de degraus para o seu crescimento. Pelo menos eu vejo assim. Amém. Eu vejo que Deus não permite os problemas nas nossas vidas como muros, mas Ele permite os problemas nas nossas vidas como degraus. Amém. Eu, por exemplo, quando eu vejo que a minha revista vai para as igrejas por onde eu passei,
pessoas que me viram antes de ser seminarista, pessoas que me viram seminarista, pessoas que me viram educador religioso, pessoas que me viram vice-presidente da igreja, pessoas que me viram sendo ordenado, pessoas que me viram, né, assumindo a minha igreja. Aí eu olho e falo assim, meu Deus, que bom, né? Porque essa gente está vendo que elas não investiram à toa na minha vida. Elas investiram na minha vida e elas estão vendo os resultados disso. Isso foi como? Luta, tribulação, dificuldade, mas elas serviram para quê? Para me fortalecer e me fazer crescer. Então eu acredito que isso pode acontecer com você. E se você não comprou o livro de tudo isso que eu falei, minha gente, vamos entrar no texto, né, que foi para isso que eu vim. Divulgar o livro foi só uma cortesia do meu amigo, e eu gostaria, né, que você abrisse a sua Bíblia em 2º livro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. 2º livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Pastor. Antes de eu ler sobre esse texto, eu gostaria de falar sobre, deixa eu ver aqui, do versículo 14 em diante. Davi estava então, no versículo 14. Vou pregar só no 11 e 12, mas o 14 em diante é só para dar uma ideia do contexto. Davi estava então num lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos, ou seja, os 3 valentes de Davi, romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. E agora a gente vai lá para o 11 e para o 12, mas eu queria me dedicar aqui a ser breve em falar sobre os valentes de Davi. Eu acredito que qualquer pessoa que lidera gostaria de ter ao seu lado pessoas de confiança. Eu lembro que nesse período eleitoral, minha igreja praticamente toda foi Bolsonaro, né? Quase todo mundo falava, pelo menos na rede social, todo mundo só falava de Bolsonaro no Facebook. E eu meio tímido falava que eu ia votar na Marina, né? Eu ia ser sem graça, né? E cada vez que eu falava que ia votar na Marina, aí vinha só chumbo grosso em cima. E aí o que acontece? Marina não passou. Não, pior, ela perdeu pro cabo da Ciolo. Entendeu? Se ela só não passasse, eu até ficaria triste, mas ela perdeu pro cabo da Ciolo, né? E aí, nesse caso, cuja estratégia política foi ficar no monte, né? E ele passou a Marina, mas tudo bem. E me recuperando da crise, eu fiquei analisando quais seriam os 2, né, que eu poderia votar. E aí, de um lado, né, aqueles pastores mais acadêmicos ou aqueles jovens universitários ficavam mais na linha, né, de votar no Haddad. E aqueles pastores mais chão de fábrica, aqueles pastores mais povão, aquele negócio todinho, e o pessoal, né, que não pegou boa parte desse período, né, de universidade recentemente, mas o pessoal, já que passou dos 40 e pouco, a maioria, né, já era mais aquela questão, né, de votar no Bolsonaro. Só que, assim, eu não entendo que votar em alguém tem a ver com propaganda ou publicidade. Propaganda e publicidade é legal para margarina, comprar carro, televisão, e mesmo assim, a propaganda ela faz uma coisa legal para você, como se assim, olha, se você tiver isso aqui, você vai ser feliz.
Só que felicidade é outra coisa, né? Então, quando eu penso em propaganda política, eu penso muito, hoje em dia não tem mais isso, né? Há um tempo atrás, quando a Terra ainda era jovem, né, os rapazes se aproximavam das meninas e tentavam, né, conversar para ver se depois de alguns galanteios ela, né, caía na conversa. Hoje não precisa mais disso, né, porque elas estão descontroladas. Mas agora, o que acontece? Hoje está complicado. A Gisele já falou que já vai comprar uma escopeta. O menino não fez nem 2 anos, mas ela já está preocupada com o futuro, né? E aí, que nem hoje lá em casa, pastor, eu estava falando para minha sobrinha, né, que estou doido que meu filho fique rico, mesmo que ele vá para os Estados Unidos, ele mande todo dia lá a pensãozinha do pai e da mãe. Aí a minha sobrinha, não vai levar a mãe não? Eu falei, ele vai levar a mãe, rapaz. Quando ele estiver lá, ele já está com o filé na parada, vai levar a mãe? Aí ele diz, a mãe vai ficar comigo, dê graças a Deus. E aí nesse caso, em relação a essas situações todas, voltando à questão, né, da conversa, muitas vezes a menina ela caía na conversa do camarada que era mais habilidoso. E ela às vezes não parava para pensar que ele era mais habilidoso porque ele já tinha dado papo no monte de garota, por isso ele era mais habilidoso. E às vezes ela não namorava com um cara legal, porque o cara legal não era muito bom de conversa. Até porque ele não tinha aquela experiência de conversa. Pena que, assim, fazer o quê, né? Elas não teriam como perceber isso, né? Elas não tinham 44 anos de idade e elas não pensavam como homem. Então, eu até entendo isso. Mas a coisa era mais ou menos, os dias eram assim. Então, o que eu fiz? Eu fui ler o plano de governo de um, o plano de governo de outro. Dá muito trabalho. É melhor isso do que ficar mandando, né, o WhatsApp dizendo, né, que o Pablo Vittar vai fazer programa infantil, esse negócio todinho que alguns ficam fazendo, né? O próprio deputado Diego Nunes falou que a ameaça da democracia são as tiazinhas que estão descobrindo o WhatsApp e estão mandando mensagem para todo mundo. E realmente, as tiazinhas pegam, manda, e aí quando eu mando de volta no privado, eu falo assim, irmã, você conversou com quem? Um amigo mandou. Eu falei, mas esse amigo pegou essa informação de quem? Realmente as tiazinhas são as ameaças da democracia. Diego está certo. E aí, nesse caso, o que eu fiz? Li o plano de governo de um, li o plano de governo do outro, li parte do estatuto do PT, parte do estatuto do PSL. Eu não tenho muito para falar do PSL, porque o PSL é novo, mas eu tenho alguma coisa para falar do PT, né? Então eu lembro do PT oposição, eu lembro das coisas das quais o PT foi oposição. Eu estava conversando com um petista na academia sobre o assunto. Calma que eu vou chegar lá, gente, relaxa. E aí nisso, eu estava falando com ele, tem mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu falei, hoje a gente está aqui usando o WhatsApp, mas pelo PT talvez a gente não fizesse isso. Porque eu sou da época da Telege, eu lembro da musiquinha até hoje, fala com ele, Elizabeth, né? E aí nisso, como é que a gente fazia para ligar? A gente ia na casa daquela pessoa que tinha uma condiçãozinha um pouquinho melhor e pedia para usar o telefone que era pesado, não sei quantos lembram disso, né? E o que acontece? Tinha aquele vizinho que era mais capitalista e você tinha que dar um trocado para ele, né? E tinha um negócio de 3 minutos para ligar, umas coisas mais ou menos assim. E aí, o PT foi contra a privatização que hoje o próprio PT usou para fazer a internet. Então, onde eu quero chegar? O PSL é uma novidade, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser o governo Bolsonaro, mas eu sei mais ou menos o que vai ser o governo Haddad. Então, mais ou menos nesse papo, desculpa eu estou falando desse jeito, porque eu, assim, perdão a vocês, mas para mim, tanto faz um quanto o outro, porque eu entendo que é Deus quem guarda a igreja. Eu entendo que é Deus quem cuida do crente. O apóstolo Paulo vivia no Império Romano e vivia seguro, porque ele descansava no poder de Deus. Entende? Como eu falei com o pastor Marcos Medeiros, eu queria muito, meu sonho de consumo, que Deus me desse, né, um rebanho com uma militância pelo Evangelho, pelo Reino de Deus, igual esses dois camaradas tiveram na internet. Eu nunca vi crente defender o Evangelho, fazer divulgação da sua igreja, replicar a pregação do seu pastor, igual fizeram esse período por causa de Bolsonaro e Haddad. Lembrando que Bolsonaro e Haddad, independentemente de que sejam, podem ser os mais santos do mundo, mas são homens e estão dentro de um sistema. Quer ver uma coisa? Você que é casado, tudo que você quer acontece na sua casa? Eu acho que não. Você que tem filhos, tudo que você quer seus filhos fazem? Eu acho que não. O meu tem 1 ano e 4 meses. E é difícil.
Diz a pediatra que ele está aprendendo o que é a frustração, por isso que ele está desse jeito. E aí, nesse caso, vai entender. E aí, ele está aprendendo frustração agora. E aí, em relação a isso, onde eu quero chegar? Se eu tenho dificuldade de cuidar de um sistema que só tem 3 pessoas, pode ser o cara mais puro do mundo. Jesus, Deus encarnado, tinha 12 apóstolos, tinha um traíra na parada, tinha alguém que vendia a situação. Então, não sei se dá para perceber que o problema da humanidade é que o pessoal fica confiando no homem e faz da carne o seu braço. E diz a Bíblia que gente é ser maldito. Mas que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E aí, batendo um papo com o rapaz da academia, fechando o parênteses de toda a explicação, né? E aí eu estava falando com ele sobre isso. Eu falei, essa é a minha preocupação. A minha preocupação é porque existem coisas que eu não sei o que vai ser se um ganhar. Mas eu imagino o que vai ser se o outro ganhar. Essa era a minha preocupação. Mas ainda assim, eu tentei ler, tentei avaliar, tentei fazer um monte de coisa e assim por diante. E aí, meus irmãos, o que eu observo diante de tudo isso? Nesse papo que a gente estava tendo, eu cheguei para um outro colega e falei assim, rapaz, mas se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, será que General Mourão seria uma boa liderança para o país? Aí ele falou, tá, General Mourão talvez não seja uma boa liderança para o país, mas quando ela vai ser? Aí eu, E aí, diante da situação, eu pensei, meu Deus, o que vai ser do meu país? Porque a gente tem que escolher alguém. Amém. Eu vou votar no... Não vai mudar nada. Você vai botar a cabeça dentro de um buraco igual a avestruz e o problema vai passar? É igual o crente que tem medo de falar a palavra diabo. O fato de não falar a palavra diabo vai fazer o diabo sumir? Seria tão bom, né? É só não falar o nome dele que ele não aparece. Estão confundindo o diabo com o Valdemorte. E aí, nesse caso, depois pede explicação para o seu filho e para o seu neto. E aí, em relação a isso, a molecada entendeu. E os tiozinhos metidos da garota entenderam também, porque acompanha. E aí, em relação a isso, o que acontece? Às vezes a pessoa não para perceber que a sua assessoria é muito importante. Porque se você observar, talvez você pense que eu não esteja no texto, eu estou no texto, porque eu estou falando do valente de Davi e eu estou falando de assessoria e de liderança. Então o que acontece? Se você observar, enquanto Jair Bolsonaro deu uma recuada de ficar falando as coisas que ele falava, o vice falou um negócio, o filho falou outro negócio, não sei quem falou outro negócio. E esse é o problema da liderança, que às vezes a gente não para prestar atenção. Quem é que está do teu lado? Quem é que fala do teu nome? Quem é o teu braço direito? Quem é o teu braço esquerdo? E aí a gente olha para o caso de Davi. Davi só suspirou. Aquela pessoa que está com saudade de casa. Como assim? Eu queria só beber um pouco da água, da água da minha cidade. Já viu quando você, eu não sei você, mas se eu usar sabonete Febo, ou então aquele desodorante alfazema, eu lembro da minha infância, se eu vejo uma luz amarela, entendeu? Aí eu escuto a música da Voz do Brasil, aí eu lembro de alguns momentos da minha vida, e tudo tal, se tocar roupa nova em algum lugar, aí eu lembro de quando eu era mais novo. Então, o que acontece? Que o funk ainda era em inglês, os crentes reclamavam, os crentes não sabiam o que o funk ia virar. E aí, nesse caso, por exemplo, observa bem que Davi está tendo essa memória afetiva. Se eu pudesse beber daquela água. E o que sua equipe faz? Vamos dar um jeito disso. Os caras poderiam morrer. Eles não teriam um tratamento médico como hoje. Hoje, por exemplo, se você chega e recebe uma perfuração na barriga ou na cabeça, ainda há recursos medicinais, mas já viu como é complicado e o risco de morte? Agora imagine na
naquela época. Imagina, por exemplo, decepa o braço, acabou. Não tem mais nada. Mas eles se expuseram ao risco por lealdade ao seu líder. E aí Davi faz o quê? Não posso beber essa água. Não posso. Porque essa água não é só água. Essa água é o sangue dos meus companheiros. Essa água é o sangue de gente que é leal a mim. Essa água significa a vida que eles arriscaram para me ajudar. É como, por exemplo, vou pegar o meu caso. Esse ano eu queria muito, era uma das metas que eu tinha para esse ano, que era tentar o mestrado em teologia. Não deu, mas eu vou me preparar para ver se no meio do ano que vem eu tento. E aí eu lembro que assim, eu lá na minha casa, eu estou sempre estudando, porque eu tenho uma esposa que abre mão disso para eu entrar nisso, porque não tem como os dois fazerem. A gente tem, né, não dá para investir em um, já é meio complicado. É como se, digamos, lá na frente eu pensasse assim: cheguei até aqui porque eu tive alguém que abriu mão de alguma coisa para eu chegar até aqui. É como, por exemplo, o pai e a mãe, né, que deixam de estudar, o camarada rala, a mãe rala para custear a faculdade do filho. E às vezes o miserável fica fazendo gracinha na faculdade em vez de estudar, né? Mas tudo bem, aí é problema da vida de família de cada um. Mas onde eu quero chegar, aquela ideia de que assim, isso que fulano fez foi tempo da vida dele, foi a vida dele, foi a dedicação dele, né? E fez isso para me ajudar. Então foi o que aconteceu com Davi. E aí o Davi fala assim: olha, eu não posso abusar da lealdade desses homens, eu dedico isso ao Senhor. Então eu olho para uma situação dessa, eu vejo o seguinte, né, que você, né, possa estar cercado de gente assim na sua vida. Amém. Sabe, que você, meu irmão, considerando, né, o período de aniversário da igreja, você que é líder de algum ministério, sabe, que você possa estar cercado de gente assim. Amém. Né, que assim, se você é presidente de uma organização, que o seu vice, sabe, seja seu parceiro. Eu não estou dizendo que ele tem que ser vaca de presente e concordar com tudo, mas seja seu parceiro. Por exemplo, minha esposa não concorda em tudo comigo. A gente estava vindo para cá, ela estava assim: olha, sabe que hora que termina? Eu falei: não sei, né? Aí eu falei com o pastor Marco e tudo, ele falou que vocês são relax, né? Vocês não têm aquela preocupação com hora, mas eu vou me esforçar, porque eu sei que eu vou chegar em casa. Então, mesmo que vocês achem tudo uma bênção, alguém vai conversar comigo, né? E aí, né, meu Espírito Santo particular, tá bom, gente? E aí, em relação a esse caso, eu não sei se dá para observar que, assim, que você, sabe, tem alguém ao seu lado que, mesmo que pense diferente de você, torça pelo seu sucesso, queira que Deus abençoe sua vida e seu ministério. Sabe, se você é diretor de um determinado departamento da igreja, o desejo do meu coração é que a sua equipe seja uma equipe que esteja disposta a lutar do seu lado. Amém. Mesmo aquela pessoa que até queria a sua posição, mas em vez de ela fazer como Arão e Miriam, que fica seja como Josué. Quer ver uma coisa que eu acho linda em Josué? Miriam, Arão, Coré, Datã, Abirão, tudo queria o lugar de Moisés, nenhum conseguiu. Josué que só ficava perto, Josué que só ajudava, Josué que ficava no pé do monte enquanto Moisés subia. Josué está lá resolvendo alguma coisa, e quando Deus fala assim: Moisés, já deu. Mas Senhor, Moisés, já deu, quem manda sou eu, o ministério é meu. Amém. A hora que eu falar que vai parar, é para parar. Amém. E eu ainda te digo quem vai substituir. Quem? Josué. Mas Josué nunca tocou nesse assunto comigo. É Josué. Mas o negócio de Josué, o Josué é bote, é faca na caveira, o Josué é soldado, é fuzileiro, Josué não é sacerdote, é Josué. Eu fico pensando como é que o povo deve ter olhado, porque estava todo mundo tentando puxar o tapete de Moisés. Deus não deixou. Moisés vai sair, mas vai sair na hora que eu falar. E quem vai entrar no lugar dele é quem eu quero. E aí o que aconteceu? Moisés morre, coitado, né? Olha, Gisele fala que eu não posso dizer isso, mas eu tenho uma crise. Porque assim, Moisés é um cara tão legal,
O povo tirou ele do sério, ele perdeu as estribeiras, mas o líder, né, tem mais a perder, né? E aí isso não entrou na terra. E aí o que acontece? Deus fala o que? É Josué. Que seus liderados, meus irmãos, sejam como Josué na sua vida. Que seus liderados sejam aqueles que você fala assim: eu vou lá para o monte estender a mão e você vai para a batalha. Em vez de ele falar assim: tu fica no bom orando e eu que vou para a espada. Não, é só isso, Moisés. Pode contar comigo. Deu para entender? Amém. Eu me sinto bastante tranquilo porque eu não tenho do que reclamar. Só mandei um WhatsApp do presidente do Diácono resolver a parada, eles estão aqui. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso, posso falar com tranquilidade. Mas eu não sei se dá para perceber como é complicado, né? Muitas vezes a gente trabalhar na igreja porque a gente sabe que não pode contar com aqueles que são nossos irmãos de fé. E aí o que muita gente fala? Pastor, eu estou aqui para apoiar, mas não quero assumir liderança não. Por quê? Porque ninguém quer ficar sem respirar frase, né, gente? O pessoal já tem uma luta toda durante a semana. Aí vai para a igreja para assumir um trabalho. Em vez dos irmãos ajudarem, os irmãos ficam dando facadinha no rim da gente. Aí o que o cara faz? Pastor, eu até ajudo, mas liderança eu não quero. É estranho, né? Porque liderança é proeminência. Então, o certo seria o quê? Todo mundo quer liderança. Só que não é só proeminência. A liderança também é costa larga, levar tudo lá, essas coisas de inveja, de maledicência, essas coisas todinhas e tudo tal. Então, né, esse é o desejo que eu tenho para você enquanto líder. Mas agora, o apelo que eu faço a você enquanto líder: mas eu não sou líder de nada na minha igreja. Mas você é líder na sua casa. Só não, pastor, quem manda lá é minha mulher. Você é líder em alguma coisa. Em alguma coisa você sempre é líder. Por exemplo, uma irmã lá em nossa igreja, a nossa ex-secretária estatutária, eu costumo dizer para ela, a Esther Azevedo, eu falo para ela que tudo que ela bota a mão na certa. E assim, é uma pessoa que todo mundo gosta de trabalhar com ela. Não é verdade, gente? Não é verdade? Todo mundo gosta de trabalhar com a Esther. É uma pessoa que, assim, eu acho ela uma pessoa fenomenal, né? É que se a gente for elogiar muito na igreja, fica complicado, mas aqui eu posso, né? Vocês não vão ficar com o senhor. E aí, nessa situação, um dia eu estava presidindo a sessão, e uma outra secretária, né, que não está mais na nossa igreja, a Luciana, ela falava assim: o problema do pastor na hora da sessão é que o pastor fala um negócio, aí depois ele vai explicar. Mas quando ele vai explicar, ele demora mais do que quando ele falou. E aí quando vai ver, a explicação dele acabou deixando a coisa mais confusa. E a pessoa começa a ficar falando, e aí dá mais tudo. Aí eu guardo isso toda vez. E agora a nossa assembleia tem sido mais curta, porque eu lembro da voz da Luciana. A Esther, um dia, teve um negócio, peça a palavra. Aí quando ia começar, começou outro. Aí ela me colocou assim no pé do meu ouvido e falou assim: pastor, é melhor a gente encerrar esse momento, a gente está bastante esclarecido, o pessoal está só falando, mais nada. Se eu chego e falo assim: Esther, eu sou pastor, eu sou líder. Naquela hora a líder foi ela. Eu estava presidindo a assembleia, Esther estava me liderando. Aí talvez você possa até pensar assim: mas isso é absurdo. Absurdo não. Se ela tem o Espírito Santo, eu não posso ouvir o Espírito Santo através da minha irmã, só porque eu sou presidente? Entende? Só que tem gente que é ovelha e não consegue perceber isso que eu percebi como pastor. Mas aí é com cada um, né? E aí, diante de uma situação dessa, e eu só tenho ganhado, eu só tenho lucrado com isso, né? Aprendi com a Luciana a dar menos volta, né? Aprendi, né, com a Esther a cortar algumas situações, só não aprendi ainda com a Gisele a terminar logo. Ela falou que no início demora mais que no final. Mas a gente vai passar pelo menos uns 8 minutos aqui falando sobre o versículo 11 e 12. E aí, diante do que já foi exposto, agora um apelo que eu faço para você. Eu posso desejar que você seja cercado de gente que te ajude. Agora o apelo que eu faço para você é que você se ajude. Amém. Que você lute pelo que é seu. Amém. Se é a sua família, lute pela sua família. Se é a sua igreja, lute pela sua igreja. Se é pelo seu rebanho, lute pelo seu rebanho. Amém. Se é pelo seu pastor, lute pelo seu pastor. Se é pelo seu bairro, lute pelo seu bairro. Amém. Aí talvez você diga: mas como assim? Vamos lá. Dentre os valentes, né, tem outros dois, mas eu vou falar só do terceiro. É muito bonito
essa história, dá uma lida depois com calma, tá bom? E depois dele, Samar, né, filho de Agé, o aramita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E aí, eu gostaria que você falasse para a pessoa que está do seu lado: lute pelo que é seu. Lute pelo que é seu. Aí talvez você pense: ah, mas eu não tenho nada. Né? Que nem a gente, o pessoal fala assim: pastor, cuidado porque aqui tem assalto. Vamos colocar no 1.0, meu Deus do céu. Alguém vai querer levar um 1.0, Jesus? Leva, pastor. Está entendendo? Alguém pode querer o seu celular, mas meu celular, meu, de segunda mão, alguém vai querer um negócio desse? Leva, pastor. Ou seja, às vezes tem coisa que a gente não está valorizando, mas alguém está de olho. Exatamente. De repente, talvez você pense assim: ah, mas eu canto aqui, minha igreja tem pouca gente, não sei o que, não sei o que lá. Se bobear, tem gente querendo o que você está fazendo aqui, sabe? Ah, eu sou pastor de meu povo, o pastor Marcos falou, sou pastor da igreja de bairro. Se bobear, tem pastor querendo. Está dando para entender? Entende? Então eu não sei se dá para perceber. Ah, minha mulher está velha, se bobear, tem um querendo. Tu está entendendo? Vocês estão rindo? O quê? Deixa quieto. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte: a gente muitas vezes não luta pelo que é nosso, porque a gente está naquela coisa assim de já ganhou. Não, irmão, negativo. De vez em quando o pessoal fala assim: não sei para que esse negócio de malhar. Eu falei: manutenção de cliente? Ué, só porque eu tenho 20 anos de casado, eu não tenho que deixar as coisas nos conformes, não? Cada um, não casou, tá absoluto nada, velho. Tem o cobrador do ônibus, tem o verdureiro, tá entendendo? Tem o cara da Kombi. Eu tenho que ficar ali dentro. Tá maluco? Eu tenho que reduzir toda a possibilidade de tentação, né? Bonita a gente já não fica, dinheiro não tem. Pelo menos dá uma olhadinha, meia hora por dia. Então, aí nesse caso, já passou dos 40. Então, né, em relação a essas coisas, eu não sei se dá para perceber que muitas vezes nós não lutamos por aquilo que é nosso. Muitas vezes a gente entrega de bandeja. Qual foi a última vez que você foi ao médico? Qual foi a última vez que você disse eu te amo para o seu marido ou para a sua esposa? Qual foi a última vez que você deixou alguma coisa para pegar o seu filho no colo? Qual foi a última vez que você falou assim: meu pastor, você é uma bênção na minha vida, eu tenho orado por você? Qual foi a última vez que você falou? Tem um rapaz lá na nossa igreja que ele fica encarnando em mim. Pô, todo pastor coloca hashtag feliz demais com a minha igreja. Só que esse mesmo mal acabado botou hashtag feliz demais com a minha esposa, né? Mas tudo certo. Aí nisso então, assim, ou seja, pegou a minha frase e botou no casamento dele, não é burro não. E aí, diante de uma situação dessa, né, eu não sei se dá para perceber que assim, a gente precisa valorizar o que é da gente. É como